Sejam bem-vindos a mais um programa Reflexos, na nossa cadência semanal de reflexões da autoria do Sr. Cónigo Manuel Maria, com a reflexão da Maria do Rosário, a minha moderação. Sr. Cónigo, hoje o Reflexo 60 do 5º volume, Pais a Meio Tempo. Imagina que era Um só part-time. um quarto de Part-time. tempo, e era pior. Está bem. Pais a meio tempo. Isto é para falarmos um bocadinho das famílias disfuncionais, não é? Porque também está muito na moda isso e refletir e ajudar a refletir ou a pensar. Então vamos lá. Pais a meio tempo. Se não existissem creches e jardins de infância, eu não sei como seria o crescimento emocional e saudável de muitas crianças. Há filhos de famílias disfuncionais, ora a viver só com a mãe, ora só com o pai, ora com outros pais e outras mães e vários meios-irmãos. Razões? Divórcios, violência conjugal ou que cada um possa imaginar, como divisões e multiplicações de elementos familiares, abusos emocionais, verbais, físicos ou de outra natureza, tanto do pai como da mãe, no passado ou no presente. Às vezes é o filho adulto que toma um lado por causa de recursos financeiros e emocionais. Outras vezes são as disputas de valores humanos a contribuir para os distanciamentos devido à preferência pelo mesmo sexo, diferenças religiosas, a adoção de estilos de vida diferentes e os filhos apoiarem um partido político oposto aos gostos do pai ou da mãe. Tudo isto são razões. É que família e amor não são sinónimos. Parece estranho que os filhos possam não gostar dos pais, mas a consanguinidade e a convivência não são suficientes para que o amor aconteça. O que faz o amor nascer são as coisas em comum, que se compartilham. É poder confiar um no outro. Nunca se deve obrigar uma criança a amar os pais ou uma avó com quem pouco convive apenas por causa do laço sanguíneo. O amor é construído, seja ele por quem for. E a quando das separações litigiosas, a lei determina aos juízes que estabeleçam o compartilhar obrigatório da custódia dos filhos se não houver acordo entre o casal. Dessa forma, os pais têm direito a visitar ou passar um tempo com os filhos, mesmo sem um acordo judicial. Mas este tema não é consensual. Quem é a favor entende que os filhos têm direito ao convívio com o pai e a mãe separados. Quem é contra considera que a guarda compartilhada prejudica a formação dos filhos, pois eles recebem orientações de dois lares diferentes sobre valores morais, éticos e até religiosos. Quem é a favor considera que a guarda compartilhada é a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivem sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. Quem é contra contesta o facto de a criança ter dois lares com formações distintas. Não é prejudicial para a criança ter duas casas. Estar em momentos consecutivos num lugar diferente. Isto é uma pergunta que se faz. Sim. Ao contrário do que se pensa, a guarda compartilhada não prevê que o filho fique determinado tempo em casa de um e outro. Uma semana na casa do pai e uma semana na casa da mãe. Na verdade, o filho mora com um dos pais. Isto é a lei. O único contra que há na guarda compartilhada
ocorre quando os pais não possuem uma convivência amigável. E normalmente, quando há separações, deixa de haver convivência amigável. E depois, claro, criam-se problemas graves. Eu podia apresentar exemplos que conheço, mesmo aqui no nosso ambiente, de crianças já com os seus 9, 10 anos, que já não gostam de estar com o pai porque, e lá arranjam razões, ou que não gostam de estar com a mãe porque, ou quando estão de um lado é para dizer mal do outro, ou quando é assim, criança já, porque a criança não é parva. Claro. Ora bem, então quando já não há convivência amigável entre os pais e há separação, nesse caso a opção pela guarda unilateral é mais benéfica para qualquer dos filhos. Isso é verdade. A guarda compartilhada vem ao encontro das mudanças ocorridas na sociedade, em que se dá lugar a diversas formas de família, ficando para trás a sociedade patriarcal, que era a que existia até há uns anos atrás. E nesta sociedade patriarcal, aí sim, atribuía-se à mãe, que em princípio era a dona da casa, mas não era quem ia para fora trabalhar. Fiquem com esta, que a educação estava a cargo da mãe. E era sempre da mãe. E não havia tantos divórcios como há agora. Portanto, continuo a ler. A guarda compartilhada vem ao encontro das mudanças ocorridas na sociedade, em que se dá lugar a diversas formas de família, ficando para trás a sociedade patriarcal. O facto de os pais se separarem e deixarem de viver sob o mesmo teto não quer dizer que necessariamente deixaram de ser família. Os filhos são de ambos. Na medida em que os pais tomam consciência disso e dão prioridade à boa convivência, beneficiam os interesses dos seus próprios filhos. Eu acho que este tema, que é um bocadinho complicado, porque de facto é um tema em que os tribunais costumam ter decisões. E a maior parte das decisões podem agradar a um dos pais e não agradam aos dois. E pode agradar a um dos pais e não agradar aos filhos. E como é a lei depois a funcionar, as leis normalmente são demasiadamente abstratas e que deveriam ser a favor de alguém, depois não são a favor de ninguém. Infelizmente isto acontece, porque um assunto de família, pais, de filhos, quando passa a ser um assunto de tribunal, não é que as coisas estragam-se, não é? E aquilo que era, volto a repetir a ideia, aquilo que era a família patriarcal, em que a mãe ficava em casa e os filhos estavam ao encargo da mãe, o marido é que ia trabalhar para fora. Esta ideia ainda a gente conserva, não é? Quem é o dono da casa? É o fulano de tal. Mas quem é lá em casa responsável é a mãe, é a mulher. Depois, os filhos, como é que é? Quando há separações, a gente fica assim e digo, tenho pena de alguns filhos e sobretudo de algumas filhas, mais no aspecto feminino, quando há separações e nestas separações depois deixa de haver tal relacionamento. E os próprios filhos também depois têm aquela coisa, têm mais irmãos que não são irmãos, às vezes têm pais, já não sabem se é este pai, se é aquele, se é outro, porque as pessoas quando se separam depois juntam-se por norma. E quando se juntam, às vezes, durante uns meses é com A, durante outros meses é com B, depois, quando casam civilmente uma terceira ou quarta vez, a gente sabe como é que as coisas são. Coitados dos filhos, muitas vezes são vítimas. São vítimas sempre. São vítimas. Falem do assunto, que este assunto é sério. É bastante complicado, não é? Por isso é que o título era Pais a meio tempo. Depende sempre muito dos contextos. É, não é? Exato, é claro. E não complexo. há aqui um
um padrão, nem uma receita. Né? Tanto Não- o pai como a mãe, eles são extremamente importantes na formação da personalidade da criança. Ponto. Né? Esse ponto é. A criança criada só pela mãe, tudo bem, mas a criança só cuidada pela mãe, o rapaz não vai ter referência masculina e a menina não vai ter proteção, né? Porque a menina apoia-se no pai, né? O pai é que é a personagem ali, é o príncipe encantado, né? Então, em qualquer dos casos, sempre vai haver uma falta, né? Sempre vai haver um buraco ali, a falta do pai na segurança, né? O pai dá segurança, né? O pai dá proteção. Então, isso é difícil crescer sem isso, né? Acredito que seja muito difícil crescer sem isso. E para os rapazes também, né? Quantas vezes nós vemos aí rapazes até com jeitos afeminados e até, às vezes até existe muita gozação em cima disso e os rapazes não têm absolutamente nada, simplesmente eles cresceram a vida inteira. É referência, não é? Eles têm, é natural que imitem os gestos e a forma da mãe, Claro. não é? A mim, deixa-me só aqui meter uma colheradazinha pequenina. E às vezes, por falta do pai ou da mãe, coitadinha da criança na escola é vítima de bullying. Sim. Isso também acontece Para piorar a muito, situação. atenção, Hoje em piora a dia, situação. infelizmente, como a realidade das expressões é tão abrangente, né? E tão em quantidade, que se calhar no meu tempo isso verificava-se mais. Hoje em dia acho que o que às vezes ouço, e eu sei em casa, é quase o contrário. A estranheza, não a gozar, mas a estranheza é que os pais daquela estão separados, daquela também, daquela também, daquela também. É quase os, O prato os, do dia. os que estamos juntos. Já somos quase peças de museu, não é? Porque é quase, porque ela tem o irmão da mãe e os filhos da mãe, que são irmãos da mãe. Filhos da mãe. E os filhos do pai, que são meus irmãos, mas que, às vezes já me tenho parado disso com as crianças, ficam assim um bocadinho Eu tinha confusas, um não é? adolescente na catequese que só ia de 15 em 15 dias, porque a guarda era compartilhada. Então, quando ele estava na mãe, ia à catequese. E quando estava no pai, não ia, porque o pai era ateu e proibia. O pai proibia. E o rapaz estava a fazer os procedimentos até para ser batizado. E era complicado, porque uma semana ele ia à missa, outra semana ele não ia. Né? E nós ficávamos também sem saber o que fazer, porque não era culpa dele. Não? O pai não levava, era longe, e a mãe também era longe, mas o miúdo ia a pé. Às vezes até chuva e tudo, e o miúdo estava lá, assim, fervoroso, adolescente, mas convicto, queria ser batizado, queria ser católico, queria, não é? Estar nas coisas da igreja. E a própria mãe também não ligava nenhuma, né? Às vezes a gente chegou a visitar a mãe e pronto, percebemos que realmente não tinha nada com religião. Não estava. Era assim, se ele quiser, vai, se ele gosta, vai. Era liberdade, né? Ele escolhe, se ele quer, vai, se ele não quer, não vai. Mas o que é certo é que quando eles iam para a casa, eram 3 irmãos. Eram 2 irmãos. Quando eles iam para a casa do pai, já tinha que ter outra postura, porque nem podiam falar da igreja, porque era inadmissível. Né? Então, também para a cabeça do adolescente, né? É complexo, né? Porque são valores completamente diferentes. Sim, e quem é sim. que está certo e quem é que está errado na cabeça do adolescente? Exatamente. Né? Ele não tem ainda condições de ter discernimento, né, daquilo que lhe é dito. Pronto, claro, ele pode fazer uma experiência de Deus muito forte e querer seguir o catolicismo. Mas, se formos a pôr na balança outras situações que não religião, porque a minha mãe diz uma coisa, o meu pai diz outra, né? O que é que está certo, afinal? Né? É difícil a criança, por ela própria, então ela vai naquilo que é dito na escola, ela vai naquilo que é dito nos influencers, mais uma vez, não é? Ela, sei lá, vai por aquilo que ela escuta, mas ela não tem ainda condições, estudos, maturidade psicológica para poder dizer, não, isto é que é certo, aquilo é que é errado. Então, esta questão aqui é muito complexa. É muito complexa e muitas vezes nisto entre os avós, coitados, que vêm reparar, não é? Colar os cacos. Os cacos, não é? Ainda bem, graças a Deus que É existem verdade. os avós, não é? Exatamente. E que muitas vezes, quando eu estou no meu avô, quem é que te ensinou a rezar? Foi a minha avó. E eu também vi fenómenos muito interessantes das crianças na catequese arrastarem as mães para a igreja. Como é que são pessoas ali que acabavam por se tornar católicos e neoconvertidos? E como é que veio parar aqui? Foi meu filho na catequese. Foi a minha filha. Quantas histórias eu vi assim? Não é? Tanto que tivemos que fazer uma catequese para adultos, porque eles apareciam e vinham agarrados pelos miúdos, não é? Então, assim, são coisas interessantes, não é? Mas, de facto, estes pais em part-time é muito complexo para a cabeça da criança. E depois aquilo que o Sr. Cónigo falava, o bullying. Não é? Quem é que inventou isto, meu Deus do céu? Quer dizer, a situação em si já é difícil, ainda vai na escola, pelo amor de Deus, não é? Isto aqui agora falo para os educadores, pulso firme, não é? A gente não pode fazer nada, não é? Tudo dá como é que se fala, processo, mas é preciso ter um pulso firme numa situação destas, né? Principalmente em crianças que estão a viver uma adaptação a uma vida nova, né?
uma vida difícil, né? Criança que está a passar por um sofrimento que ela não entende muito bem o que é, ainda tem que chegar à escola e ser o bode expiatório. Exatamente. Mas é das coisas curiosas. As televisões nisso contam e mostram muitas notícias, questões de bullying. E quem é que lá aparece na escola ou a falar? É a mãe. E a gente interroga-se, não tem pai? Será uma família já disfuncional? Claro. E porque a criancinha que é vítima... Eu conheço um caso... Aí de uma criança é brasileira. E há por aí muitos brasileiros e muitas brasileiras que também que vivem quase sozinhas, ou se não é sozinhas, a gente não percebe muito bem como é. E crianças que são vítimas de bullying, assim. As mamãs aparecem a dar a cara, mas os pais não. Isto quer dizer o quê? Alguma coisa? A criança também não fala no pai, é engraçado. É engraçado sem graça nenhuma. Sim. Sim, Mas é só para vocês verem o que é que pode estar em causa aqui. Porque o bullying, pronto, o bullying significa um boi às marradas, pronto. E não é um boi qualquer, Claro. porque a gente vê a palavra no inglês, pronto, e percebe isto. Mas o às marradas significa abater, pronto. E muitas vezes não é só física, às vezes até ainda o que fica mais e marca mais são as marradas psicológicas. Sim. Sim, são um pouco este O gozo, bullying né? é com tudo. Se é gordo é porque é gozo gordo, se é de- alto é porque é alto, se é baixo é porque é baixo, se é bonito. É Sim, bullying sim, porque sim. é muito bonito. Exato. Se tem boas notas é porque tem boas notas. Ai, bullying Mas porque é bom verdade, aluno, sabe Até tudo. bom aluno, Ah, pá. é nerd. Não é que inadmissível. Agora vou dizer uma barbaridade. É porque há muito bullying, porque há muitos bullies, muitos toiros, Exatamente. Sim, sim, sim. não é? Não, eu sublinhava as vítimas. eu sublinhava aqui no texto esta parte aqui que eu sou quando falo de família e amor não são sinónimos. Pois Sim. não, pois não. Né? Acho que é uma frase muito forte é. e que temos de pensar, né? Que às vezes quase partimos de uma família, portanto, aquele homem e priori. aquela mulher estão juntos, portanto, há amor e depois têm filhos e têm laços sanguíneos, e isso têm, né? Têm laços sanguíneos, mas não os laços pois. sanguíneos não garantem o afeto. Pois não. Exatamente. É que está. Porque o amor é construído pela convivência e pela confiança. E acho que isso aí acho que é um ponto São muito, importantes, muito, são. muito importante aqui de refletirmos todos. E mesmo que, felizmente, temos famílias funcionais e que procuramos que haja, mas é mesmo isto, é que lembro no dia do casamento, não é, de dizer isto é só o primeiro dia do resto da vossa vida como casal, não é? Dão aqui o sim, do ponto de vista do matrimónio católico, do sacramento é indissolúvel, não é? Mas é um sim que tem que ser dado todos os dias, não é? E se calhar às vezes, várias vezes por dia. E muitas vezes com perdão e com paciência e com respeito e com amor, não é? Portanto, por isso é que é mesmo verdade, o amor vai-se construindo, não é? Não é assim... Porque depois hoje em dia é muito aquela coisa... então separaram-se porque... aquela pessoa deixou... A paixão morreu, né? A paixão desapareceu. É normal, não é? Porque a paixão é ali algo muito sentimental e que faz parte do relacionamento e é normal que vá esfriando, mas o amor é muito mais forte que isso, né? Mas também temos de ter essa consciência, né? É assim algo que cai aos trambolhões, não é uma chuva forte que ficamos impregnados de amor e pronto. Não, é todos os dias uma construção. E era interessante a definição de amor no sentido conjugal. Sim, exatamente. Conjugal não é de conjugal, marido e esposa, os dois juntos na cama. Não. É como pais em relação à educação. Como família, exatamente. Era muito bom a definição de amor, que eu já vi essa definição com a palavra docilidade e com a palavra perdão. Exatamente. Creio que são as duas palavras que melhor definem o que é um amor, pais para com filhos, pais um com o outro. Quando é docilidade, significa que um deles, seja qual for, ele ou ela, quando percebe que há qualquer possibilidade de desajuste, tem iniciativa. Exatamente. E a iniciativa significa fazer a vontade do outro e não apontar-lhe o dedo. Fazer a vontade do outro sem que ele tenha que mandar. Isso é que é docilidade. Sim. É ser dócil. Doce. É uma coisa. Não, mas deixa-me já acabar. Sim. E o perdão. O perdão é o topo da capacidade
das pessoas conviverem, dizerem assim: epá, também fizeste isto mal, caramba, sou sempre eu aqui a ser dócil, não. Pois. Então, mas desculpa-me que eu vou ser diferente. É o diálogo. Não, mas é o diálogo. Mas é um diálogo que implica capacidade, lá está, da construção em comum da mesma vida. Porque eles são os dois, formam um só. É assim que se diz no casamento. Era aí que eu queria chegar. É assim que se diz no casamento. Mas a capacidade de perdoar tem que estar ao de cima. Juntamente com a capacidade de ser dócil, isto é, de fazer a vontade ao outro sem que seja preciso ele mandar. Exatamente. Quando isto acontece num casamento, numa família, isto funciona. E os filhos, imediatamente, que topam isso. Sim. Como se fosse um odor próprio E eles próprios depois também família. tentam contribuem para esse equilíbrio. Sim, Né? senhor. Depois também sentem, olha, hoje a mãe está mais cansada, ou está mais irritada, ou de correr pior, e então vou, né? Sim, Quando isso existe, acho que Um vai suprindo o outro. acho que todos percebem, como diz, não há ali uma explicação, não há ali nenhum método, nem nenhuma estratégia, é algo que brota desse amor que está a ser construído, né? E nessa procura, acho que é muito bonito a imagem do ser um, né? Do ser um, porque hoje em dia há muito esta ideia de eu estou casado com esta pessoa, mas eu tenho a minha vida, ela tem a vida dela, ela até tem os amigos dela, eu tenho os meus amigos, até fazemos coisas separados e temos que respeitar os nossos espaços. Quando é o dia da mulher, vai almoçar Sim, com os amigos, eu percebo isso e se quer, e também faz parte, né? Mas depois, agora, o meu medo é quando só se fica por aí, né? E depois, ao fim e ao cabo, então... E hoje em dia já acontece isso, né? Dado a questão do imobiliário está tão caro, ser difícil de arranjar, já se conhecem situações destas, é que as pessoas depois até, sem discussão e sem nada, mas chegam a uma conclusão, pá, nós já estamos em vidas paralelas, não é? Portanto, mas olha, a vida está tão cara e fica aqui neste quarto, ficas nesse. Já acontece isso, não é? Mas acho que foi porque... não se conseguiu, não sei, não estou aqui também para apontar o dedo a ninguém, mas não se conseguiu procurar esse né? Ser um. Fosse sempre caminhando um bocado paralelamente e não em comunhão e procurando a comunhão, e isso, acho que essa imagem é muito bonita que diz ao seu cor, né? De ser o outro mandar. Adiantar-se. Se o outro mandar já fazer a vontade do outro sem estar à espera que ele mande. E ser ali e haver ali uma quando isso consegue de forma recíproca, né? Em que tanto um como o outro vai, olha, ela gosta que eu faça assim e eu gosto, e então e os dois conseguimos. Mas é o que eu digo, pela experiência própria, é um dia de cada vez, um sim diário, e como dizia, com docilidade e com perdão. Claro. E isto não é uma receita de toma o medicamento e vai resultar. É depois conforme o contexto, pronto. Mas está aqui a experiência de um casado. Quantos anos de casado? 15, 16. 16. Já, Pedro? Já, 16. Então está aí a experiência, não é? Que não dá para fazer sempre a própria vontade. Não. É preciso haver muita abnegação. Sim. Mas o amor também faz isso naturalmente. Então, mas é isso, não é? Porque são as promessas daquele dia, não é? São as promessas daquele dia. Estar contigo na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida, não é? E é três coisas. E é o amor, homem deixa... o respeito e a fidelidade. São Sim, três coisas. Exatamente. Na palavra amor é o que a gente estava a dizer há bocadinho. Exatamente. Que é a docilidade e o perdão. Isso é um amor para uma vida em família. Exatamente. Mas o respeito também está relacionado com o mesmo. Claro. E depois a fidelidade, isso aí é a fidelidade ao compromisso, Sim. mas sobretudo a fidelidade à pessoa. Porque o importante não é o que se diz, sim, é a pessoa a quem se diz. Exatamente. E depois, nós daqui a vez julgamos... E depois o que se faz. Pois, está bem. Isso o que se faz o que se vive. Exatamente. Mas a gente às vezes julga que o importante é a frase que se diz. Palavras levadas ao Sim, vento. claro, exatamente. Com certeza. Isso é que eu digo. Isso é que eu digo que o sim é em palavra, mas é mais na vida, não é? Claro. Sim, senhora. Então, pais a meio tempo. Achamos que isto de pais a meio tempo, com os tribunais metidos ao barulho, que isso resolve legalmente, mas não resolve aquilo que é de facto uma família. Mas atenção,
família e amor não se identificam. Essa é uma das frases que está aqui no texto, que nós também devemos guardar. Família e amor não são o mesmo. Há famílias onde o amor falta e há amor onde não há família. Mas tomáramos nós que as duas coisas estejam juntas, contribuindo. Gostei aqui desta frase: o facto de os pais se separarem e deixarem de viver sob o mesmo teto não quer dizer que necessariamente deixaram de ser família. Claro. Os filhos são de ambos. Na medida em que os pais tomam consciência disso e dão prioridade à boa convivência, beneficiam os interesses dos seus filhos. Exatamente. Portanto, até ser família implica que haja amor, mas também deixar de ser família não implica que deixa... E às vezes até... é isso que eu dizia. As pessoas seguem vidas paralelas e depois acabam por... Sem dramas, sem discussões até, chegar à conclusão, foi bom enquanto durou. Agora cada um vai... Mas temos os fins em comum. E às vezes vemos bons exemplos de pais que continuam a fazer tudo pelos seus filhos, para que eles sintam que, olha, apesar de o pai e a mãe ter havido aqui esta separação, mas vocês são os nossos filhos e continuamos, né? Pronto, não é a mesma coisa. É o que a gente sempre ouve, é o que soube sempre nos filhos de pais separados, né? O que é que gostavas de ter no Natal? Que os pais estivessem juntos, né? Como íamos há pouco tempo o Natal. Exatamente. O que é que gostavas, né? Que os meus pais estivessem juntos, né? Pronto. O sonho é normal, né? Na criança é isso, mas ainda assim acho que é bonita esta forma como acaba o texto e que nos ajuda muito a refletir. Sem dúvida, sem dúvida. E na medida em que os pais tomam consciência disso e dão prioridade à boa convivência, beneficiam os interesses dos seus filhos. Claro que sim, claro que sim. E também deles próprios. Porque isto viver, mesmo separados no que diz respeito ao espaço, à casa, e até já casados com outras pessoas, o facto de viverem separados não quer dizer que, ao menos por causa dos filhos, que eles tenham que se degladiarem. Não é obrigatório que se degladiem. Pelo contrário. Deviam era procurar, mesmo aí, esta boa convivência, não é? Só que isso depois levanta um problema. Quer dizer, se aqui há um choque, ele casou com aquela, ela casou com aquele, depois como é que é o amor entre estes e aqueles? Claro. Pois, depois começa o emaranhado, é uma complexidade. O emaranhado disto não é fácil ser. Pois não, e é complicado. E depois aqui é assim, quem paga sempre são os filhos. Sim. Eles é claro, pão. Exatamente. Não é? Sim. É verdade. Exatamente. É verdade. Mas tu que sabes destas coisas lá nas tuas pastorais, tu costumas ter pastorais familiares, sério, diz lá. Não, é isso, é ter este cuidado que o filho precisa estar à frente, não é? Independentemente dos relacionamentos que ficam depois, num caso concreto de um divórcio, não é? Tudo aquilo que se faz vai ter um impacto nos filhos, não é? E isso, nas idades mais tenras, é muito importante. É porque eles dão-se conta, eles acabam por refletir, eles são esponjas, não é? Os miúdos são esponjas, e eles acabam por absorver um pouco tudo, não é? E aquilo naquelas cabecinhas não tem ainda aquela preparação para saber distinguir e opinar e perceber o que é que está a acontecer também, não é? Então é preciso ter atenção, não é? Aos pais que são em part-time, não é? De darem o máximo para tentar haver coesão entre o pai e a mãe, independentemente das diferenças que lá existam, mas haver o máximo de coesão para que a criança não fique perdida, não é? É importante trabalhar nesse sentido. E não é fácil. Pois. Nestes contextos não é fácil. Não é? Às vezes já num contexto familiar normal, tido como normal, já é difícil muitas vezes o pai e a mãe terem essa coesão, porque há pontos de vista, há diferentes horários, acaba que há muita ausência de um ou de outro, ou dos dois, não é? E já é complicado, não é? Então, quanto mais em famílias de pais separados, não é? Há que ter esta preocupação com as crianças. Por acaso valia a pena, mas isso nós não vamos ter tempo, mas valia a pena também olhar para este problema, atendendo ao facto de que se o homem trabalha e está fora de casa, e quando a mulher não trabalhava no sentido de estar fora de casa, era um caso. Agora, a mulher estando fora de casa também a trabalhar com o horário e tal, quando se juntam, às vezes é para a hora da refeição, para fazer a comida e tal, as crianças são, entre aspas, abandonadas aos seus telemóveis, ou a estudar qualquer coisa da escola,
E os pais quase não têm tempo para os filhos. Exato. Às vezes é Esse é um pior. problema, é pior do que um pai divorciado. É isso, às vezes é pior isso aí. Se calhar existe uma condescendência com uma criança de pais divorciados, enquanto que uma família que está inteira, não é? Digamos assim, não há essa preocupação, e a que acaba é que hoje, na sociedade atual, pai e mãe a trabalhar o dia inteiro e os filhos entregues. Pois. O tempo de convivência é muito curto, não é? Porque os miúdos têm que deitar cedo, têm que fazer trabalhos de casa, têm que preparar para o dia a seguir, então o tempo de convivência dos filhos com os pais hoje é muito curto. E isso também é uma lacuna, é uma lacuna. Ainda bem que em relação às criancitas há os avós. Os avós são uma bênção. Se não houvesse avós, isto então seria uma complicação, mas muito complicada. Era. Ainda bem que há. E há por aí a maior parte das famílias, agora, por causa exatamente dos papás que trabalham, que têm os seus horários, não podem estar ali, nem com os filhos, nem um com o outro, nem em casa. Se não houvesse os avós e se não houvesse as creches e os jardins de infância, isto devia ser bonito. Sim. Devia ser bonito. E ainda bem que há professores, por exemplo, que são capazes de dar algumas horas de si próprios, todos os dias, para fazer um depois das aulas, estar ali, enfim, enquanto os papás vêm buscar os filhos, ou os avós vêm buscar os netos, ou o quê, ainda estão ali, às vezes 1 ou 2 horas a mais. Professores, eu conheço gente que faz isso, e faz isso por dedicação. Sim. Não são remunerados por isso, mas fazem-no por dedicação. Bom, e eu acho que sim, com estas palavrinhas... Terminamos. Eu termino com o princípio. Se não existissem creches e jardins de infância, e se não existissem avós, eu não sei como seria o crescimento emocional e saudável de muitas crianças. Esta ideia está na base daquilo tudo que nós dissemos. Se for possível isto ter uma reviravolta, ai que bom que era. Porque a sociedade atual está muito decaída neste campo. Isto é, dá-se preferência ao que se ganha, ao que se trabalha fora de casa, e não se dá preferência à educação, ao estar ao ser pai a tempo inteiro. Ser a meio tempo pode trazer complicações. Eu espero que não traga mais do que aquelas que a gente já vai conhecendo por aí. Exatamente. Sr. Cónigo, Maria do Rosário, sim, muito obrigado por nos acompanhar neste reflexo e até ao próximo, se Deus quiser.